Ligado, peraí. Agora vocês estão me ouvindo? Porque agora o microfone está ligado. Gente, o microfone estava desligado, por isso que vocês não me ouviram. E falando, deixa eu ajeitar minha roupa aqui, que eu tô todo bagunçado nessa aula de hoje, né, gente? Não posso ficar bagunçado nessa aula, não. E aí, meus queridos, como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Primeiro me dá um feedback aí. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Me ouvindo bem, suave, tranquilo, sem problema nenhum, estão conseguindo? Vamos ver, tem um pessoal aí que ainda tá mandando mensagem. Eu primeiro preciso do feedback de vocês para ver se vocês estão me ouvindo bem. Tá, o pessoal já começou a responder, falou que tá ouvindo bem. Fico feliz com isso, gente, muito feliz mesmo, tá bom? Beleza, todo mundo dando joinha, todo mundo ouvindo bem. Ó, muito bem, perfeito, professor. Que ótimo, gente, que ótimo. Temos gente nova na nossa turminha hoje da aula online. Tem muita gente nova aí que entrou recentemente. É um prazer ter os alunos novos aí. E também alunos que entraram aí há mais tempo. Tem alunos aí que já estão completando quase um ano já de curso. Então, ó, poxa, super feliz, tá? De ter vocês aqui, tá bom? Gostaram do visual novo? Legal o visual novo, né, gente? Ó, que gracinha, só pra vocês aí na nossa aula ao vivo de toda quinta-feira, tá? Bom, eu não vou me delongar muito, tá bom, gente? Porque da outra vez a gente passou muito do tempo e hoje eu tenho aula da comunidade. Então, eu vou sair daqui e ir direto para a comunidade, para esse 3x, beleza? Nossa aula de hoje, classificadores. Tema muito importante. Eu costumo falar com meus alunos e com outras pessoas que perguntam que classificadores nada mais é 50% sinais, mesmo sinal específico mesmo, a língua de sinais pura, e 50% classificadores, tá? Ouso dizer, tá? Corrijam-me se eu estiver errado aí, mas ouso dizer. Por que eu ouso dizer? Porque classificadores ajudam muito na língua de sinais, tá? Principalmente se você quer passar mais sentimento, se você quer explicar algo mais detalhadamente, se você quer que o surdo ele visualiza mais a cena, visualiza mais alguma coisa. Então os classificadores ajudam muito, tá? Eu sempre deixo as perguntas pro final, que é que vocês me mandam lá no grupo do Facebook, tá? Mas tem uma das perguntas que me mandaram lá, é uma que eu vou responder logo agora, porque tem a ver com classificadores. Que uma aluna perguntou o que é classificadores, porque ela não sabe o que é classificadores. Então a gente vai analisar isso hoje na nossa aula, tá? A gente vai aprender aí o que é, o que são, né? Não vou falar o que é. A gente vai aprender o que são os classificadores na aula de hoje, tá? Classificadores, muita gente confunde classificadores com mímica. Ele é muito parecido com a mímica, assim, mas ele não é bem a mímica em si. Mímica é quando você faz tudo gestualmente, você desenha alguma coisa no ar, você imita aquilo, você usa de qualquer coisa para conseguir passar aquela informação, tá? Classificadores não. Se você começar a se mexer lá muito no ar, você pode estar fazendo uma mímica, mas para os surdos aquilo não é um classificador, tá? Vamos usar classificadores simples? Como que você faz casa? Você faz assim o sinal de casa, né? Dá um exemplo de classificador. Por que a gente chama de classificador? Ele classifica o sinal. Ele coloca, por exemplo, se é um objeto, como que é a forma do objeto. Por exemplo, a casa, geralmente o sinal dela tem a ver com o teto da casa. Quando você vai desenhar, você faz aquele tetozinho assim, né? Meio triângulo, né? É claro que nossas casas de hoje em dia nem todas são assim. Mas geralmente imita aquele tetinho da casa, né? Aquela famosa casa da criancinha, né? Quadradinho, triângulo. Então, isso aqui imita o teto da casa. Como isso aqui imita o teto, é um classificador descritivo. Ele está descrevendo como que é o sinal, ele está mostrando como que é o sinal. Então, ó, é um classificador descritivo, tá? Por exemplo, quando você vai fazer uma pessoa, que é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, você tem várias formas de fazer um classificador para a pessoa. Você pode fazer, por exemplo, assim, você pode fazer assim. Então, algumas formas que você pode usar para classificar um personagem, uma história. Por quê? Você pode falar que é uma pessoa caminhando, mas esse classificador você pode determinar a maneira com que a pessoa esteja caminhando. Ela está caminhando mais pausadamente, ela está andando mais rápido, ela está meio que voando lá no céu. Geralmente usa muito esse classificador aqui quando você vai passar a ideia de que a pessoa está em Marte, sei lá, está em outro planeta que não tem atmosfera. Então, geralmente você faz assim, tipo mundo, né? O sinal de mundo. Aí você para metade do mundo aqui, você usa a outra mão e você faz assim, e vai andando e pulando, né?
Então esse aqui é um classificador de como se você estivesse em outro planeta que não tem atmosfera. Legal, né? Então o classificador ele ajuda isso aí na língua de sinais, tá? Eu resolvi responder essa pergunta inicial para dar início aí, tá, à aula de classificadores de hoje. Bom, em que consiste a aula de hoje, gente? A aula de hoje é a seguinte: eu tenho uma história, tá? Uma história simples, uma história qualquer, do dia a dia qualquer. E eu vou fazer essa história de duas formas, tá? Primeiro, eu vou fazer essa história fazendo sinais, sem fazer classificador, tá? Vou fazer sinais. É claro que, assim, eu acredito que uma coisa ou outra vai ter que fazer um classificador porque não tem um sinal para aquilo. Então, se usa um classificador. Mas, no geral, assim, na sua maior parte, eu vou fazer um classificador, tá? E na segunda vez que eu fizer ela, eu vou fazer só usando o classificador, tá bom? E vou explicar a importância dos dois, ok? Eu vou explicar o porquê fazendo sinais e o que não tiver sinais usar o classificador, o porquê é importante, o que é o mais feito hoje em dia, né? E o segundo fazendo só classificadores. O que ele ajuda, tá? Não é o que a gente faz no nosso dia a dia conversando com o surdo, mas o como ele ajuda você contar um caso ou contar uma história só fazendo classificadores, tá bom? Então eu vou fazer dessas duas formas para vocês também analisarem a diferença e ver a diferença entre uma história contada só usando língua de sinais e uma história contada só usando classificadores, ok? Bom, vamos começar? Deixa eu tirar o meu óculos aqui, até porque eu não quero sofrer nenhum impacto, né? Perder meu óculos aqui e ter que sair procurando meu óculos. Bom, vou fazer a primeira história aí, tá? Só usando sinais e o que não tiver sinal, é claro, eu vou ter que fazer classificadores. Então vamos lá, ó. Aí você me pergunta, professor, mas foi muito rápido, não deu para entender. Eu peguei só um sinal ou outro, ficou difícil. Tá, por que eu fiz rápido? Porque a aula de hoje é classificadores. Então eu não vou focar nos sinais, tá? Não vou ensinar os sinais que eu usei, não vou focar nesses sinais, ok? A aula, classificadores. Então agora a gente vai pôr os classificadores. Segunda parte do que eu falei, tá? Vou focar um pouquinho nos classificadores, ok? No outro momento a gente foca mais na aula de sinais nas próximas quintas. A gente foca mais na aula de sinais, eu vou explicando, tirando dúvidas de alguns sinais, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou contar essa mesma história, tá? Só que eu vou contar usando classificadores. O que vai ser interessante é que quem não entendeu essa história direito, entendeu uma coisa ou outra, mas quem não entendeu direito eu usando sinais, vai entender eu usando classificadores, sem fazer sinais, tá bom? Vou tentar fazer tudo sem fazer sinais, tá, gente? Vamos ver se eu consigo também, né? Vamos lá. No 3, 2, 1, vamos.
E aí, conseguiu pegar? Entendeu? Talvez a primeira história, você ficou assim, ai professor, entendi não, hein? Não entendi. Alguma coisa ou outra eu peguei, mas não entendi muita coisa não. E agora na segunda vez, conseguiu pegar a história? Olha, eu duvido se nessa segunda vez você não conseguiu entender nada. Ou não conseguiu entender mais do que na primeira vez que eu fiz, hein? Posso apostar, pode até colocar aí nos comentários. Posso apostar que você conseguiu entender. Não conseguiu? Coloca aí nos comentários para ver se conseguiu sim, mais ou menos, ou não. Na segunda, é claro, né, gente? Na primeira eu sei que alguns talvez boiam um pouquinho aí, mas na segunda. E é claro que a maioria da gente já tem gente colocando que sim, que conseguiu. E máximo, né, gente? Máximo. Por quê? Vamos lá explicar um pouquinho do porquê. A história, gente, vou explicar aqui, mas todo mundo já entendeu. É a história de um pai e de um filho que vão pescar. Só que no final da pescaria, o peixe acaba caindo do anzol lá, da vara que o filho jogou, e o filho ficou triste por causa disso, né? Porque perdeu o peixe ali que ele tanto lutou para pegar. Bom, na primeira história, a gente usou só sinais. Eu quis fazer a primeira vez só sinais para vocês entenderem o quanto a história fica técnica, o quanto você contar algo fica técnico. Você simplesmente foi lá, fez os sinais, pronto, contou a história. Você atingiu todo o seu público surdo ali? Talvez. Eu não posso falar que atingiu, por quê? Dependendo do local que você estiver, dependendo do ambiente que você estiver, dependendo do público que você estiver conversando, seja em uma palestra interpretando, seja entre amigos, seja entre familiares, se for um surdo que sabe o mínimo possível de sinais, ele consegue entender a primeira parte. Se for um surdo que não sabe sinais, ele não vai entender. Ele vai entender que alguém pescou, acha que o peixe saiu, mas o início, que o pai entrou no carro, chegou, aí organizou as coisas, ele não vai entender. Ele não vai conhecer isso aqui, ele não vai conhecer isso aqui. Então ele não vai entender que é organizar algo. O que é organizar? É colocar as coisas lá e pegar as coisas que faltam, ou organizar essas coisas. Em sinais, você faz assim, pronto, já deu a entender que organizou. Organizou o quê? O surdo na mente vai pensar, deve ter colocado no paninho, colocou as coisas que precisava, tipo um piquenique, né? Colocou as coisas que precisava. Então, o primeiro é mais técnico, tá? É muito mais objetivo no que você está falando, assim. E você pode atingir todos os surdos que estão lá ou não, depende muito do conhecimento que o surdo tenha com a língua de sinais. Eu falo muito isso porque, infelizmente, hoje no nosso Brasil, ainda existem surdos que não sabem língua de sinais. Infelizmente, gente, ainda existem surdos que não sabem língua de sinais. Então, assim, se você está num ambiente que tem surdo que sabe e surdo que não sabe língua de sinais, essa primeira parte aqui, o que não sabe vai ter dificuldade de entender. O que sabe, não. Vai entender. Agora, o surdo que não sabe, não vai entender. Agora, a segunda parte. Gente, a segunda parte até o ouvinte que não sabe entende. Então, por que entende? Porque os classificadores, eles estão aqui para isso. O serviço do classificador é fazer com que algo complexo e difícil se torne fácil, se torne tranquilo para alguém entender. É como se alguém pegasse, por exemplo, você pega o primeiro aqui, você dá lá para uma criança que ainda não tem dente, um pedaço de chocolate. Ele não vai conseguir morder. Então ele vai ficar ali, ó, chupando o chocolate até o chocolate terminar. É diferente do segundo, que você pega para uma criança que não tenha dente, mas você dá o chocolate derretido, uma colherzinha. Quando você der o chocolate, com uma bocada, já foi. Então você facilitou para a criança. O primeiro está mais difícil, o segundo você deu aquela facilitada. É a mesma coisa. Quando você vai, por exemplo, explicar ou fazer alguma coisa, se você unir os dois, porque é claro que não tem como você contar uma história inteira, ou fazer uma interpretação, ou conversar com o surdo só usando o classificador. Fica cansativo, vou ser sincero, fica chato, porque você se preocupa tanto com o classificador que pode se perder na história. Os sinais facilitam, porque ele é mais objetivo. Então, se você unir os sinais, a língua de sinais mesmo, que a gente fez aí no início, junto com os classificadores, colocar os dois juntos, 50% de um, 50%, é que nem receita para bolo, gente. É, ó, 50% de um, 50% de outro. Juntou, bolo perfeito, tá? Bolo perfeito. Nem muito de uma coisa, nem pouco de outra. É o suficiente para se completar. Juntou os dois, aí você consegue, sim, conversar com o surdo, interagir, tá? A importância de usar só sinais é isso, facilita na comunicação, é mais prático, é mais rápido, né? Mas os classificadores também ajudam você a atingir todo o seu público surdo, não só aqueles que sabem Libras, mas aqueles que não sabem, você consegue atingir eles também, porque você está usando os classificadores também para ajudá-los
para facilitar a conversa deles, para facilitar o entendimento deles. Isso no caso se você trabalha como intérprete ou se você vai trabalhar como intérprete. Mas no dia a dia ali também, ajuda na comunicação, facilita para eles também. Para você que trabalha, por exemplo, você que é pedagogo, que é professor, que trabalha em ambiente escolar, talvez hoje você não tenha um aluno surdo, mas você possa ter. Talvez você já teve, viu que não conseguiu ajudá-lo. Talvez você tenha, está desesperado, com o cabelo em pé, sem saber o que fazer. Classificador ajuda muito. Principalmente séries iniciais, né? Porque você conta muita historinha, envolve muitos alunos nessas histórias aí para poder ajudá-los, né? A aprender um conteúdo, a aprender uma informação. Então os classificadores, eles ajudam nessas historinhas. É igual as historinhas de Era Uma Vez, né? Era uma vez uma bela princesa. Classificadores ajudam muito nessas histórias assim, tá? E deixa claro tudo mais simples, mais fácil de ser entendido, tá? Bom, aí vocês me perguntam, tá, professor, quando eu vou usar classificador? Então, tem alguns momentos que você usa em momentos de necessidade. Por exemplo, você está conversando com o surdo, está interpretando, esqueceu do sinal. Jesus Cristo, eu esqueci do sinal. O que que eu faço? Faça datilologia. Faça datilologia. Então, eu não aconselho você a fazer datilologia, porque e se o surdo não souber português? Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que acha que quando você faz a datilologia da palavra, o surdo automaticamente vai saber o sinal. Não necessariamente. O surdo pode ser fera em sinais, tá, gente? Pode ser, sim, tipo hard em sinais. Mas se ele não sabe português, você pode soletrar aqui qualquer palavra. Se ele não conhecer ela, ele pode saber o sinal. Mas vai continuar sendo um nada para ele aqui. Você não vai estar fazendo nada aqui. Agora, quando você faz um classificador no lugar, na hora ele faz assim, já sei. E ele faz o sinal logo em seguida. Então, tentem sempre colocar o classificador junto aí, mesclar ele na sua sinalização. É claro que vai aparecer mais os sinais na sua sinalização do que o próprio classificador. Isso é óbvio, né? A gente sempre opta por sinais a mais, até porque os surdos fazem muito isso. Mas sempre tenha os classificadores aí na sua sinalização. Não deixe eles esquecidos não, tá? Usem os classificadores. Muita gente me pergunta, alunos meus e outros que não são alunos, me perguntam, por exemplo, como é que eles sabem que tipo de classificadores existem. Tem muita gente que não conhece. Eu explico um pouquinho sobre classificadores no curso, tá, gente? Tem aquela matéria de classificadores lá, na disciplina, eu explico um pouquinho. Mas você pode pesquisar mais a fundo também, tá, na internet, sobre classificadores. Quais são os tipos, tá bom? Vai abrir um pouco sua mente aí também, tá? De como você pode usar os classificadores ao seu favor, para te facilitar, ok? Mas é claro que tudo é demais, é ruim. Então não fica só classificador, 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 classificador não, porque seus sinais vai fazer assim, você vai esquecer dos sinais, daqui a pouco você está fazendo mímica e esqueceu os sinais. Então, equilíbrio, beleza? Tem que ter um equilíbrio. Bom, essa foi a aula de hoje, gente. Eu achei importante vocês terem uma aula falando sobre classificadores. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa aula, porque tem aula também lá no curso, né? Libras Intensive tem aula de classificadores. Então, assim, depois vocês dão uma olhadinha lá na aula. Depois não, né? Vai ser liberado aí pra vocês ao longo do curso. Pra quem ainda não tá liberado dos novos. Pra quem já foi liberado do curso inteiro, então, o pessoal mais antigo, dê uma olhadinha lá nos classificadores. O que que eu vou fazer aqui? Gente, alguém falou que o vídeo tá travando. Maria Lúcia, tenta atualizar a sua página. Porque você foi a única que falou que tá travando e o meu retorno aqui não tá. O meu retorno aqui tá normal, ele não tá travando não, tá? Então tenta atualizar a sua página aí, tá bom? Talvez possa ser a sua internet. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Porque eu vou dar uma olhada. Vamos ver, pera aí. No meu não tá travando, tá, gente? Então é o seu aí mesmo, Maria Lúcia. Depois você dá uma olhadinha aí, tá? Pro pessoal falou que tá ótimo, não tá travando, então é só o seu mesmo, tá bom? Meu retorno aqui também tá ótimo, não tá travando. Então deve ser o seu mesmo aí. Dá uma olhadinha, tá bom? Veja aí direitinho, ok? Pode ser a sua internet, tá? Bom, eu vou responder as perguntas, gente. Como eu sempre falo aqui pra vocês, vocês mandam lá suas dúvidas. Lembra que vocês colocam sempre lá as dúvidas no grupo do Facebook? Aquele grupo restrito dos alunos lá no Facebook, então. Vocês mandam sempre suas dúvidas lá. Eu separei algumas dúvidas aqui, eu não peguei tudo, porque meu tempo é um pouco limitado na quinta-feira, então é só 30 minutinhos.
Mas peguei algumas dúvidas aqui, eu vou colocar meu óculos que eu sou míope, já não estou enxergando mais nada. Vou responder algumas dúvidas aqui para vocês que vocês mandaram lá, tá? Continue mandando suas dúvidas lá no grupo do Facebook, dos alunos lá no Facebook, que a gente usa aquelas perguntas para responder aqui para vocês, ok? Bom, a Maria Madalena perguntou o que é classificador, eu acabei de explicar aqui, tá? Jaci perguntou assim, professor, qual é a melhor maneira de estudar Libras e obter um bom resultado de memorização? Jaci, é você colocar tudo o que você sabe em prática, inclusive o que você tem mais dificuldade. Faça frases e coloque os sinais que você tem dificuldade e treine. Mas quando eu falo treinar, treinei ali 10, 15 minutinhos e acabou. Pronto, não treino mais. Não. Treina, passa, sei lá, 2 dias, pega de novo, treina. Passa 2 dias, lê, vê se você lembra dos sinais. Se não lembrar, pesquisa, vai lá na aula, tá? E porque seu cérebro, quando você faz isso, treina de forma intercalada, hoje eu treinei, amanhã eu lembro, beleza, não lembro, vou treinar. Já tô lembrando, não preciso treinar mais. Não, daqui uns 3, 4 dias, pega de novo o que você anotou e treina. Veja se você consegue fazer normal e natural. Isso vai fazer com que o seu cérebro pegue aquela informação e não deixe ela esquecer, entendeu? Então faça dessa forma. E veja muito. O seu cérebro tem que estar em contato com o idioma. E a língua de sinais é um idioma feito, né? Você precisa ver o idioma. Então é como você só ouvir, né? Então veja muito vídeo de sinais, tá? Veja muito o que você puder ver, principalmente vídeo de estudos também. Veja muito vídeo de estudos. Veja as minhas aulas lá no meu canal do YouTube, tá? Assista elas, vai ajudar muito, tá bom? Tenho certeza que vai colaborar bastante aí com a sua memorização, ok? Tem que realmente dar cara, assim, entrar de cabeça, mergulhar na língua de sinais, porque não é o nosso idioma, então é um treinamento constante, tá, gente? Bom, vamos lá. Olha aqui, Carla Pereira. Boa tarde, professor. Boa noite, Carla. Qual a diferença de tradutor de Libras e intérprete de Libras? Pergunta legal, já respondi nos stories lá do Instagram, mas eu acho legal vocês saberem também. Intérprete de Libras é toda pessoa que passa da língua falada, não importa qual seja, você pode conhecer outros idiomas, da língua falada para Libras, tá? Isso é um intérprete de Libras. Tradutor de Libras é toda pessoa que passa da língua escrita para Libras. Ou vice-versa. Você vê o surdo fazendo sinais e escreve o que ele fez. Você vê um surdo sinalizando e fala, entendeu? Quando você vê o surdo fazendo sinais e escreve, ou você vê o texto e passa para Libras, você está traduzindo, você é um tradutor. Quando você escuta alguém falar e faz sinais, ou vê o surdo fazendo sinais e você fala, você é um intérprete, você está interpretando, tá? Por isso que a nomenclatura mesmo, quando vocês vão pesquisar cursos, alguma coisa, tá lá. Tradutor / intérprete de Libras, por causa disso. Ele passa tanto da língua falada quanto da língua escrita para Libras e vice-versa, ok? Vamos lá. Boa noite, professor. Existem técnicas para pensarmos de forma visual? Tatiane mandou essa pergunta. Eu achei ela interessante, mas a língua de sinais não é nosso idioma, Tatiane, tá? E para todos que estão me vendo. Pela língua de sinais não ser o nosso idioma, a gente não vai pensar igual o surdo pensa. A gente não vai imaginar o idioma, imaginar Libras igual o surdo pensa. A gente vai chegar próximo. Mas quem imagina visualmente, quem pensa visualmente é o surdo, não é a gente, tá? Isso é uma capacidade que o surdo tem, a gente não tem essa capacidade, ok? Então, pra gente, não tem como. Mas a gente consegue chegar próximo, assim, né? É o famoso copiômetro, o jeito que eles fazem, a gente faz igual, tá bom? Bom, vamos ver outra pergunta aqui. Lu Souza, gostaria de saber sobre a interpretação de músicas, porque eu vejo intérprete fazendo palavra por palavra. Isso é certo? Não se torna português sinalizado? Obrigada. Exatamente, Lu Souza. Se você pega lá uma música, tá? E passa para ela em língua de sinais, cada palavra que a pessoa canta, você faz o sinal atrás. Por exemplo, vamos colocar uma música aí. A música de The Black. Por onde quer que eu vá, vou te levar para sempre. Aí você fala, por onde quer que eu vá, vou te levar para sempre. Fica esquisito. Não tem muita lógica. O surdo vai ver e vai ficar assim, o que ele tá falando? Tá entendendo? Não tá claro, tá confuso. Não entendi. Então fica confuso pro surdo, porque os sinais se misturam, às vezes não tem ligação, não faz sentido, tá? Lembra que música é uma poesia.
Então você tem que pegar o sentido, pegar todo aquele sentimento da poesia, a mensagem que aquela poesia está passando e fazer isso em língua de sinais. Então muitas vezes o sinal daquela palavra que a pessoa falou não é o sinal que você vai usar na tradução. Você vai usar um outro sinal, aí entre os classificadores, talvez você usar um classificador, você deixa mais poético e faça com que o surdo entenda melhor do que simplesmente jogar um sinal lá e achar que o surdo vai entender. Para o pessoal que faz música e usa o português sinalizado, fica bonito para quem é ouvinte. Principalmente para quem é ouvinte e não sabe sinais. Quem sabe sinais vai olhar e falar, eita, tá português sinalizado, hein? Tá português sinalizado. Porque você sabe, você conhece, você já estuda. Para quem não sabe língua de sinais e vê, fica assim, gente, que lindo! Aí é muito mágico, não é? Porque não conhece o idioma, tá bom? Então, corra no português sinalizado, tá, gente? Na música, passa o sentido, passa a história, sabe? Que o escritor ali, o autor da música quis passar, tá? E usem os classificadores da música, ajuda muito, tá bom? A música, você vai fazer uma poesia em língua de sinais baseada na música. Como se fosse uma releitura aí da música, tá, gente? Só lembrando que tem que passar o sentido que está sendo passado na música, não vamos mudar o sentido não, ok? Eu tô olhando aqui, gente, para entender algumas perguntas aqui, tá? Miriam Lúcia, ó, a Miriam, e teve a Vânia, e teve a Wilma Carla, que mandaram pergunta falando sobre a estrutura das frases em língua de sinais. Como se sai a questão da estrutura da frase na hora de fazer. Eu expliquei para alguns alunos na aula anterior aí, eu expliquei sobre aquele famoso OVS e OSV, que geralmente é o que alguns cursos tradicionais usam aí e ensinam a maneira de organizar a frase. Eu não uso porque muda muito. Se você for colocar esse OVS, OSV na prática e for ver um surdo fazendo sinais, você vai olhar e falar assim, tipo, não tem nada a ver. Ou quando você monta, que aí o surdo vai fazer, o surdo te corrige, aí você olha, você fica, tá, não bate, cara, não tem nada a ver, não entendi. Isso acaba te confundindo mais do que te esclarecendo. Tá, como que se aprende a organizar uma frase? Por observação. Por isso que o curso é de observar, gente. Não é observar só para aprender o sinal. A observação, ela te ajuda a saber aonde o sinal é usado, aonde ele vai com mais frequência, como é a ordem dos sinais, como os sinais são organizados dentro de um contexto de frase. Então, toda aula que você tem, a primeira coisa que você faz é observar sem entender, não é? Vai estar o vídeo do intérprete lá, você vê, às vezes você não entende, mas você vê o vídeo. Depois você vai aprender os sinais, depois você vai ver o vídeo de novo, aí depois tem um vídeo para você treinar. Então é observação, é observa, observa, observa. Nessa observação você vai pegar o sinal, você vai entender o contexto e você vai também, não é só tentar ver qual é o sinal, aprender o sinal e tentar entender a história. Não é só isso que você faz a observação. Você também tem que pegar aonde o sinal está sendo colocado, aonde ele vai com mais frequência. Observe um surdo, observe vídeos de surdos, como eles sinalizam. Vocês vão perceber que é uma regra muito simples. Tem sinais que sempre vai no mesmo lugar numa frase, tem sinais que sempre vai no final, tem sinais que usa com muita frequência no início de uma frase. Por exemplo, geralmente sinais de tempo, ontem, amanhã, passado, semana que vem, ano que vem. São sinais que geralmente vai no início, o surdo geralmente começa a frase com esses sinais quando ele vai colocar tempo na frase. Quando ele não coloca o tempo, geralmente é o presente que a frase está se relacionando, é no presente que a frase é, porque se fosse passado ou futuro, ele colocaria depois, ou ontem, ou passado, amanhã. Então, quando ele fala sem colocar o tempo, é presente. Então, quando você observa isso, não é porque você aprendeu uma regra secreta e mágica, é porque você está observando. Então, observa essas três coisas quando você está vendo sinais. Seja um surdo fazendo, ou seja dentro de sala de aula. Tenta aprender um sinal. É isso que sinal de observação você tem que ver. Tenta entender o que está sendo explicado. Na observação você vai ver isso. E também tenta ver aonde os sinais entram na frase. Aprendi o sinal, que tem a parte onde você vai aprender os sinais. Aprende o sinal. Depois, quando você vê de novo, tenta entender aonde foi o sinal. Tenta ver. Não é porque o sinal está ali. Mas você vê, ele entrou ali. Então, se eu for fazer uma frase parecida, eu vou colocar ele naquele mesmo lugarzinho. Entendeu?
Substitui, pega uma frase semelhante. Ah, eu vou tirar esse, vou colocar outro sinal aqui. Vou tirar esse daqui, vou colocar esse daqui. Ah, deu? Ah, vou tirar esse. Entendeu? Vai substituindo um por um. Que aí você vai conseguindo moldar a sua frase com outros sinais e você vai conseguindo ver que fica na ordem, tá? Então é por observação, ok? Não aprende isso da noite pro dia, gente. Não é assim, puf, cai do céu e você aprende, tá bom? É com treino mesmo, é com esforço. Por isso que eu geralmente falo para quem tá aí achando que é muito difícil, que não dá, é que a dificuldade de hoje é a sua vitória de amanhã. Então esse seu trabalho de ter que observar, pegar, tentar ver onde vai, e ele estudar e substituir, esse trabalho de dedicação que você tem agora, que é suado, que eu sei, que eu já passei por isso, é a sua vitória de amanhã. É quando você conversar com o surdo e não ter preocupação em errar, em esquecer. É quando o surdo for fazer para você, você entender sem problema nenhum, sem precisar de ajuda de intérprete. É quando você que quer ser intérprete for conseguir interpretar o surdo. Seja uma coisa simples, que é na escola, sei lá, foi atender na secretaria lá com o surdo, seja foi numa lanchonete, no, sei lá, no shopping, no cinema, ou seja, num seminário que você está fazendo a interpretação para um grande público, você vai ver que você conseguiu fazer. Então, realização. Dificuldade de hoje é a sua realização, é a sua satisfação de amanhã. Beleza? Bom, Dani perguntou aqui sobre classificadores. Aula de hoje, olha que legal. Cada um faz a forma que entende. A criatividade manda? Sempre, claro, com a maior riqueza de detalhes possível. Ou existe uma lista certa de classificadores, assim como os sinais? Não existe uma lista de classificadores como sinais. Não tem ali, você vai pegar, hoje eu vou usar esse classificador, esse, aquele. Não tem, tá? Você vai usar a sua mente, sua criatividade, sua forma de ver, de achar que o surdo vai entender. É claro, com equilíbrio, não exagerando tanto, tá? E respeitando também a questão da língua de sinais. Se você puder usar um sinal que vai fazer com que ele entenda, então use o sinal, tá? Mas os classificadores você tem que ter esse equilíbrio. Quando você pesquisa sobre classificadores, você vai ver que tem algumas nomenclaturas dos classificadores. Por exemplo, tem o descritivo, tem o de formato, tem algumas coisas específicas, que não são listas, mas são coisas que você baseiam para você fazer um classificador futuramente, tá? Pesquisam mais sobre isso online, tá? Vão lá no aplicativo de pesquisa, no site de pesquisa, pesquisam um pouco sobre isso. No meu curso também, no bônus que vocês ganham de classificadores, também fala um pouco sobre isso, tá? Eu explico sobre as questões dos classificadores, é importante vocês saberem, ok? Última perguntinha pra gente finalizar. Quando interpreto, tenho que inverter palavras como em inglês? Sim. Ou Emília Cruz, sim. Os sinais eles são muito parecidos com o inglês, então eles não vão fazer na mesma ordem que o português, vai virar português sinalizado. Eles invertem, trocam de lugar, ok? Não tem artigo, por exemplo, não conjuga verbo. Professor, por que não conjuga verbo? Se você vai escrever para um surdo, você não vai conjugar o verbo. Você não vai falar assim, vai colocar na escrita, né, o verbo conjugado. Você vai imaginar os sinais e vai escrever igual você está imaginando, tá? Hoje, casa, mãe, fui comer lá. Hoje, casa, mãe, fui comer lá. Mandou para um surdo, ok? Você está numa palestra, você é o intérprete, está vendo o surdo sinalizando, você não vai falar, hoje eu aqui, vida, falar, explicar o quê? Nós, inclusão é importante. Você não vai falar assim numa interpretação. Quando você vai interpretar voz, aí você vai conjugar para o português. Lembra que você vai estar fazendo uma interpretação de um idioma. Numa interpretação, você tem que realmente falar e respeitar o idioma que você está interpretando ou passando para ele. Então, fez em sinais lá, o palestrante é surdo, então ele está lá, explicando sobre a inclusão, aí você fala, hoje irei falar sobre a inclusão e o porquê que a inclusão nos nossos dias são importantes. Então, olha, entendeu? Fica mais pomposo, mais bonito. Você não está falando sinal por sinal. Desculpa, gente. Não é Covid, tá, gente? Aqui minha garganta tá seca. Você não tá falando sinal por sinal, mas você consegue passar a ideia melhor. Entendeu? Consegue explicar melhor a ideia. Tá bom? Muito bem, gente. Muito bem. Muito bem. Eu tô vendo aí que tem uns alunos novos aí que tá desesperados. Vou explicar duas coisinhas aqui pra vocês, tá? Para os alunos novos. Tem alunos aí que ainda não acessaram a plataforma, tá, gente?
Essa aula de quinta-feira não é a aula da plataforma, é uma aula bônus que vocês ganham, tá? Toda quinta-feira, às 7 horas, vocês têm aula bônus, que é essa aula bônus de quinta-feira. Não é aula da plataforma, vocês vão ter o acesso aí na plataforma, vai ser dentro do grupo do WhatsApp, minha equipe vai estar dando suporte para vocês acessarem a plataforma, tá? Tem um link específico, você vai entrar lá no link, você vai colocar lá sua senha, seu login e vai entrar na plataforma. Isso aqui não é o curso que vocês estão fazendo, tá? Que é uma aula bônus que a gente está dando para vocês, tá bom? É uma aula que vocês vão ter semanalmente comigo para tirar suas dúvidas. Grupo do Facebook, para você que é novo aí, calma, relaxa, você vai ter acesso ao grupo do Facebook também. Minha equipe vai estar lá no grupo, dando suporte, explicando, tá? Só ter calma, paciência, vai conseguir igual os outros alunos também estão. Beleza? Muito bem, gente. Bom, infelizmente eu não vou poder ficar mais com vocês. Eu tô vendo que vocês estão comentando aqui, ó, que bonitinho, gente. Mas, onde está a água, professor? Mário, tá aqui do lado. É porque eu deixei minha caneca aqui, ó. Eu não peguei minha água. Mas minha água tá aqui do lado. Eu realmente esqueci de colocar minha água, gente. Mas minha aguinha tá aqui. É porque eu esqueci mesmo de colocar ela aqui do lado para beber. Mas olha, foi um prazer... Olha o barulho, gente, desculpa. Foi um prazer ter vocês na aula de hoje, tá? Eu não vou poder ficar mais, que eu vou ir pra comunidade. Tem aula lá na comunidade, junto com o tutor surdo, tá bom? A aula começa às 8 horas, então não posso me demorar aqui com vocês, tá bom, gente? Ó, beijo no coração. Para os alunos novos, sejam bem-vindos, bem-vindos. Prazerzaço, prazerzão estar com vocês aí na nossa aula, tá bom? Fazer parte aí da nossa família Libras Intensive, tá? Tenho certeza que vocês vão ter realização aí de sonhos de vocês, ok? Para os meus alunos aí que estão comigo há mais tempo, tá? Muito tempo, pouco tempo, meio tempo, e os que entraram aí recentemente. Mas olha, continuem focados, continuem os estudos. Olha aqui embaixo, o método TTT, regrinha dos 3 T's, tá? Para os alunos novos, vocês vão ver muito isso. Eu vou falar muito sobre isso dentro da sala de aula. Regrinha dos 3 T's, tá? Não se esqueçam. Treine, 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 tá? Então, ó, método 3 T's, ok? Não se esqueçam, beleza? Beijo no coração de vocês, tá? Lembrando que essa aula aqui, ó, foi ótima. Gostei muito de fazer a aula para vocês, tá bom? Quinta-feira que vem temos mais uma aula aí. Foquem nos estudos, tá? Vejo vocês dentro da sala de aula, beleza, pessoal? Beijo no coração de vocês. Obrigado por estarem passando aqui, tá? Obrigado. Lira Beck tá aqui parabenizando. Ai, que bom, gente, que bom. Sempre estejam nas minhas aulas de quinta-feira. Tá bom, gente? Ó, beijo pra vocês. Um abraço forte. Bem-vindo, alunos novos, tá? Espero vocês aí na próxima aula, quinta-feira. E é claro, né, na sala de aula, vão estudar e fazer as atividades direitinho. E ó, continuam comentando, continuam usando lá o grupo do Facebook, tá? Interajam, façam as atividades extras que tem lá. Interajam entre vocês também, tá bom? Conversem entre vocês lá, entre os alunos, tá? Treinem o que vocês já estão aprendendo entre vocês, ok? Ajuda muito. Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Espero vocês na nossa próxima aula de quinta-feira, tá bom, gente? Beijo no coração. Tchau!